No próximo sábado, dia 29 de agosto, teremos mais uma edição do UFC e na luta principal teremos o confronto de meios pesados Anthony Smith contra Alexander Rakic, o quinto do ranking, que é o Smith, contra o nono. Então, temos um card aí que pode ser um pouco desconhecido para a maioria, mas é um card legal, na minha opinião, e nesse vídeo eu vou falar aqui sobre cada uma das lutas e quem são os favoritos nas bolsas de apostas e vou falar rapidamente também sobre a luta principal. Então, bora lá. Começando pelo horário, né? O card preliminar tem início às 19 horas e o card principal às 22 horas. E a primeira luta da noite é na categoria meio-médio, onde teremos Christian Aguilera contra Sean Brady e o favorito com 77% é o Sean Brady. Na próxima luta, categoria peso-palha, teremos a Poliana Viana enfrentando a Emily Whitmire e a favorita com 53% é a Emily Whitmire, quase um empate técnico aí, né? Na próxima luta, categoria peso-pena, teremos Alex Caceres contra Kevin Krum e o favorito é o Alex Caceres com 65%. A luta seria contra o Giga Chikadze, mas o Chikadze acabou deixando a luta, né? Na próxima luta, categoria peso médio, teremos Alessio Di Chirico contra Zach Cummings e o favorito com 51%. Pois é, a diferença é mínima, mas o favorito ainda assim é o Alessio Di Chirico, né? Na próxima luta agora, categoria peso palha, teremos Hannah Cifers contra Mallory Martin e a favorita com 74% é a Mallory. Próxima luta e última do card preliminar, na categoria peso médio, teremos Mac Pitolo enfrentando Impa Kasanganay e o favorito com 55% é o Kasanganay. E agora entrando no card principal, que tem previsão de início às 22 horas, teremos aí na primeira luta, categoria meio pesado, Ion Cutelaba contra Magomed Ankalaev. Espero que dessa vez essa luta aconteça, né? Porque tá difícil. Mas enfim, o favorito com 75% é o Magomed Ankalaev, ele que é o 13º do ranking dessa categoria. E lembrando que essa luta foi aquela que aconteceu e o juiz parou logo no começo ali, né? Ele errou feio, aí marcaram a revanche, aí a revanche caiu e agora remarcaram de novo. E essa luta pode ser a luta da noite. Todo evento que essa luta fica marcada, né? Desde o primeiro até a luta que remarcou e agora nesse, eu falo aqui de novo, né? Que pra mim essa luta pode sim ser a luta da noite, realmente, ainda mais pelo clima que ficou agora, então é uma baita luta. Então só essa luta, na minha opinião, já vale assistir aí esse card, né? O card preliminar pode ser que a gente não tenha ali realmente muitos nomes muito conhecidos, mas eu acho que tem sim algumas lutas boas por ali, mas o card principal, na minha opinião, está sim muito bom, começando por essa primeira luta que eu falei. Agora na próxima a gente tem na categoria peso pena o Ricardo Lamas, que também é um excelente lutador, contra o Bill Algeo e o favorito é o Ricardo Lamas com 71%. Na próxima luta, categoria peso mosca, aí eu acho que a luta, entre aspas, que pode ser a mais fraca, pode ser, é difícil, né? Ninguém tem bola de cristal, mas pode ser a mais fraca desse card principal, que é a Alexa Grasso contra a Ji Yeon Kim. As duas estão empatadas no ranking, na 14ª posição, mas a Alexa Grasso é favorita com 74%. E agora na penúltima luta do card principal, uma baita luta, na minha opinião também, que é na categoria meio médio, Neil Magny, 14º, contra o ex-campeão Rob Lawler, que está na 13ª posição. E o favorito é o Neil Magny com 69%, favoritismo bem grande para o Neil Magny, para vocês verem como o Rob Lawler perdeu um pouco do prestígio aí da galera. E também eu acho que tem os dois lados, né? O Neil Magny vem apresentando algumas lutas ali de forma realmente boa, né? Ele é um cara bom, inclusive, e o Rob Lawler vem mais ou menos, então eu acho que associou isso. Enfim, eu não sei se eu concordo muito com 69% de favoritismo para o Neil Magny. Eu acho que o Rob Lawler está sendo um pouco subestimado, na minha opinião. Mas enfim, eu não vou tornar esse vídeo aqui um vídeo de análise dessa luta, então eu não vou entrar no detalhe, mas por cima aqui, minha opinião, eu não concordo. Eu acho que o favoritismo está grande demais. Mas enfim, na luta principal, categoria meio pesado, a gente vai ter aí o Alexander Rakic, que é o 9º do ranking, contra o Anthony Smith, que é o 5º, e o favorito com 72% é o Alexander Rakic. Pois é, o cara está em 9º no ranking e mesmo assim é favorito com 72%. É um favoritismo realmente muito grande. E assim como na luta no Common Event, né, na penúltima luta da noite, que é a do Rob Lawler, eu também não concordo com essa margem de favoritismo. Eu acho que é um favoritismo exageradamente grande. Eu acho que estão subestimando um pouco aí o Anthony Smith, ou até, quem sabe, supervalorizando o Alexander, né? Mas enfim, aqui eu vou falar, agora que eu já trouxe todas as porcentagens, né, vou falar rapidamente sobre os números para esse duelo principal. Então a gente tem de um lado o Anthony Smith, que é um cara que tem mais lutas no cartel, né?
né? Um cara bem mais veterano aí do que o Rakic, que tem bem menos lutas, mas a gente tem alguns números, além do cartel, claro, né, que são interessantes. A altura em si é a mesma, então isso não muda muito, a envergadura também tem pouca diferença, então a questão não está aí, a questão está nos números específicos lá do site do UFC, como, por exemplo, golpes conectados, né? O Alexander tem ali 5 golpes conectados por minuto, na média, né? 5.17 contra 3.26 do Anthony Smith. 3.26 não é uma média ruim, só que realmente, quando a gente compara ali com a do Alexander, realmente tem uma diferença grande, né? De 3.26 para 5.17 já é uma diferença de volume bem razoável. E além de ter um volume maior, o Alexander ainda tem uma precisão melhor, né? Ele tem mais golpes significativos, ele tem 52% dos golpes como significativos contra apenas 47% do Anthony Smith. E também tem um número muito importante que o Anthony Smith ele absorve 5 golpes ali em média por minuto, enquanto o Alexander absorve apenas 2.41. Absorver é quando você é atingido, né? Então o Anthony Smith ele toma muito mais golpes do que o Alexander e ele dispara muito menos. Então realmente olhando esses números você pode chegar à conclusão de que um é favorito com 70%, enquanto o outro é muito zebra, mas a gente sabe bem que não é só disso que vivem as análises, né? Só olhar esse número aqui e falar, pronto, então esse vai ganhar, esse vai perder. Não é bem assim, é bem mais profundo do que isso, né? E a defesa dos golpes significativos, o Alexander também tem vantagem, ele se defende de 53% dos golpes, enquanto o Anthony Smith se defende de apenas 43%. E indo para a luta agarrada, o Alexander também tem vantagem em alguns números, né? Na média de quedas, por exemplo, ele consegue ali uma queda, 2, né? Uma queda, 2, enfim, vocês entenderam, né? Mas uma queda ali a cada 15 minutos, enquanto o Anthony Smith consegue 0.49. Então o Anthony Smith tem uma queda a cada meia hora de luta. Então o Alexander usa um pouco mais as quedas. A precisão das quedas é praticamente um empate técnico, né? 27% do lado do Anthony Smith contra 28% do lado do Alexander. Então os dois têm a mesma precisão nas quedas. Só que na defesa das quedas a gente tem uma diferença bem grande, né? O Anthony Smith se defende de 51% das quedas, enquanto o Alexander se defende de 88% das quedas. Realmente é uma defesa de quedas muito boa do lado do Alexander, enquanto o Anthony Smith não defende tão bem assim. E a média de finalizações aí sim é a favor do Anthony Smith, 0.49 contra 0.3 do Alexander. Enfim, olhando os números, realmente você deve imaginar que o Alexander vai ser muito favorito contra o Anthony Smith, como as bolsas estão colocando. E por que eu não concordo muito? Por conta dos adversários que um enfrentou e que o outro enfrentou. A gente basear só nos números, mas sem olhar o cartel, quantas lutas o cara fez e os adversários que ele pegou, realmente pode acabar se enganando um pouco, né? Para ter aqui um contexto, o Anthony Smith lutou na última luta contra o Glover Teixeira, acabou sendo derrotado, né? Quase venceu, mas enfim, depois foi atropelado, mas foi contra o Glover, que para mim é um dos melhores nomes da categoria. Ele tinha vencido antes o Gustafsson, que também é um nome excelente, antes ele tinha perdido mais para o John Jones, antes disso ainda ele tinha vencido o Volkan Oezdemir, que inclusive foi um cara que venceu o Alexander, né? Antes dessa luta ele tinha vencido o Shogun e antes ainda o Rashad Evans. Então assim, ele só pegou cara difícil. Meu, Rashad Evans, ex-campeão, né? Pegou ali Shogun, ex-campeão também, pegou Volkan Oezdemir, pegou John Jones, Gustafsson e Glover. Então olha o nível dos caras que o Anthony Smith tá pegando. Algumas derrotas e algumas vitórias. Já do lado do Alexander, na última luta ele enfrentou o Volkan Oezdemir, onde ele foi derrotado na decisão, né? O Alexander perdeu a luta. Antes disso ele tinha vencido Jimmy Manuwa, que é um nome bom, só que na minha opinião tá abaixo dos outros nomes que o Anthony Smith enfrentou, né? Ele venceu também o Clark, ele venceu o Ledet, ele venceu o Francimar Barroso. Enfim, são nomes que têm ali sim alguma qualidade, mas não dá para comparar com os adversários que o Anthony Smith estava enfrentando. Então, eu acho que a gente simplesmente pegar os números e comparar número por número, realmente vai dar uma impressão que se a gente olhar no cartel os lutadores, os adversários de cada um, pra gente aí poder, né, deduzir, bom, um volume de 5 golpes contra esse lutador é bem diferente de 3 golpes contra aquele lutador. É isso que eu tô querendo dizer. Então, os números são importantes, eu gosto de trazer porque serve de parâmetro, mas não sozinhos. A gente tem que aliar os números aos adversários, às lutas, às situações em si que esses números aconteceram, né? Então, por isso que é bem complexo, mas enfim, o resumo é que é uma luta muito interessante, pode movimentar bastante a categoria dos meio pesados, mas na minha opinião o favoritismo tá um pouco desbalanceado. Eu não sei ainda, pode ser que eu faça um vídeo só falando sobre essa luta, eu vou ver se vocês querem também, se vale a pena, mas eu acho que o favoritismo tá desbalanceado. Agora, eu não sei também se é tão desbalanceado a ponto de eu colocar o Anthony Smith como favorito. Eu confesso que eu preciso realmente reassistir muito a luta para analisar
analisar para ver se vale a pena um palpite aí arriscado no Anthony Smith. Mas enfim, se você confia no Anthony Smith, vai nas bolsas e aposta nele, porque realmente o cara tá como muito zebra e eu não acho que é tanta zebra assim. Mas enfim, qual a sua opinião? Quem você acha favorito? Deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os vídeos novos e deixa seu like também antes de sair. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!